Boa noite, segundos anos, tudo bem? Hoje essa aula vai ser para poder explicar para vocês como funciona a leitura dessa tabela que vocês receberam. Essa tabela ela representa todos os processos e as etapas da digestão química que acontece dentro do tubo digestório. Durante as videoaulas eu vou citar todas essas substâncias químicas, mas durante a videoaula vai se perdendo, né? O conteúdo vai passando. Então, para ficar mais fácil de você poder consultar até em uma atividade que possa aparecer aí, você já tem todo o processo químico da digestão em uma tabela só. Por que eu resolvi colocar numa tabela? Para poder separar em partes todo esse processo e também facilitar a leitura, porque vocês vão ver que os nomes das substâncias químicas são nomes bem complicadinhos, tá? Apesar de que eles têm uma lógica, mas são nomes relacionados à parte química da biologia, às substâncias químicas, e tudo na biologia tem nome meio complicado, né, gente? Então eu montei essa tabela para que fique fácil de vocês acompanharem o processo químico da digestão. Eu só vou explicar os dois primeiros itens, porque depois vocês vão consultar e a regra para um é igual para outro. O resto está sendo explicado nas videoaulas que vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Como é que eu vou entender essa tabela? Primeiro, nós temos aqui as colunas, que são a referência do processo, tá? Então, são referências do processo da digestão. E as linhas. Notem que as linhas estão separadas por essas linhas mais escuras, que estão em preto. Significa que cada uma delas separa um processo da digestão dentro do tubo digestório, que é onde o alimento está passando para ser digerido. Então, olha só aqui, ó. Onde ocorre é a primeira coluna. Então, toda a primeira coluna está falando onde está ocorrendo a digestão. Então, onde ocorre a digestão? Na boca, no estômago, no intestino delgado, duodeno, vocês já vão conhecer o que é nas próximas aulas aí, tá? A secreção. Então, qual é a secreção que tem na boca? Tá? Então, a gente vai acompanhar a coluna e a leitura na linha. A linha vai ser lida de uma maneira como você lê um texto. Tá? A sequência é ler a linha com base no que a coluna está me falando. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo que eu tenho. Então, aonde está ocorrendo a digestão? A digestão está ocorrendo na boca. Qual é a secreção que tem na boca? Lembra que é só a parte química da digestão, gente. Qual é a secreção que está sendo liberada na boca? É a saliva. Quem produz a saliva? São as glândulas salivares, que a gente já conversou. O que tem na saliva que não é enzima? Lembra que eu tenho um suco. O suco salivar é a saliva e ela tem várias substâncias. A saliva é rica em água, que não é uma enzima. Qual é a função da água? Umedece, favorece a deglutição e realiza a hidrólise. Para quem não lembra o que é hidrólise do primeiro ano, hidro quer dizer água, lise quebra. Então a água participa quebrando moléculas alimentares, diluindo elas, tá? Não quebra a integridade delas, mas dilui. Ótimo. Qual é a enzima que está presente ali na saliva? A enzima é a ptialina ou amilase salivar, porque ela recebe dois nomes, o científico e o popular. Tá? Qual é o pH? Bom, é muito provável que vocês vão aprender com a professora Kátia sobre o pH. O pH é uma sigla para potencial hidrogeniônico. Por quê? Porque é o que define se uma substância é ácida, neutra ou alcalina, ou o que a gente chama hoje de base. Então, é uma graduação que vai de 0 até 14. 0 é o mais ácido de todos. 14 é o mais alcalino ou base. Metade de 14 é 7. Então, 7 é o neutro. Então, abaixo de 7,
Quanto mais chegar perto do zero, mais ácido, né, é o elemento. E tudo na natureza tem pH, gente. A nossa pele tem pH, o alimento tem pH, o sabonete que a gente usa tem pH, tá? O alimento, tudo tem pH. Abaixo de 7 é ácido. 7 é neutro, então não é nenhuma coisa nem outra. E acima de 7 é alcalino ou base. Tá? Ele fica assim toda vez que nós acrescentamos íons de hidrogênio em alguma substância. Então, dependendo da concentração de íons de hidrogênio, por isso chama hidrogeniônico, tá? O material fica mais alcalino, mais ácido, né? Ou neutro. Então, vocês vão aprender isso com calma lá com a professora Kátia em Química, tá? Então, notem que o pH, ou seja, o potencial hidrogeniônico da saliva é 7. Então, é um pH neutro. Por que eu estou falando de pH na digestão? Porque o pH é um dos principais fatores para que as enzimas funcionem. Se não for um pH 7, a amilase salivar aqui, ou ptialina, não funciona direito. Então, eu preciso ter o pH 7 para que eu possa ativar a ptialina e ela funcione quebrando o alimento. Ótimo, continuando aqui, ó, coluna. O que é digerido pela ptialina que está ali na saliva? É o amido. Para quem não lembra, amido é um carboidrato polissacarídeo feito de 1.400 moléculas de glicose. Quando a ptialina entra em contato com a amilase salivar, o amido vai ser quebrado em moléculas menores, de 2 em 2, e essa molécula é chamada de maltose, um disacarídeo, uma molécula simples feita de 2 moléculas de glicose. Então, ocorreu a digestão. Depois que eu mastigo, no que é transformado o alimento? No bolo alimentar. Beleza? O segundo exemplo que vocês vão ter aí na nossa aula, vocês vão receber aí, tá? Olha só, onde ocorre a digestão? No estômago. Qual é a secreção do estômago? Suco gástrico. Quem produz o suco gástrico? As paredes do estômago, células especializadas em produzir isso aí. O que não é enzima no suco gástrico? O ácido clorídrico, HCl. Ó, lembra que eu falei do hidrogênio? Cl na tabela periódica é o cloro. Se eu coloco hidrogênio ali, íons de hidrogênio, vira o HCl, vira um ácido clorídrico, tá? Qual é a função do ácido clorídrico? Ativa o funcionamento das enzimas. Quais são as enzimas? Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque certas secreções têm mais de uma enzima. Olha aqui quantas enzimas nós temos nos outros sucos que a gente vai conversar. Então, notem que o estômago tem 3 enzimas: pepsina, lipase gástrica e a renina. Então, cada uma digere um tipo de alimento. O pH do estômago é ácido, ó, ácido. Então, o pH é 2,5. Lembra que o mais baixo de todos é 0. Então, é muito ácido o nosso estômago. Então, olha só. A pepsina digere proteínas que são transformadas em proteínas menores chamadas peptonas. Tá? Proteínas menores. Acabou? Não, porque eu tenho outra enzima aqui, que é a lipase gástrica. A lipase gástrica, eu falei tudo isso na aula, viu, gente? Que vocês vão receber. A lipase gástrica digere lipídios do leite e transforma em ácidos graxos e glicerol. Acabou? Não, tem a terceira. A renina transforma a caseína solúvel em caseína insolúvel. Na aula está explicando o que é, tá, gente? Então, eu tenho 3 enzimas, cada uma digerindo o alimento. No que é transformado o bolo alimentar, ó, saiu da boca, chegou no estômago como bolo alimentar. O bolo alimentar é transformado numa pasta homogênea chamada de quimo. E assim, gente, sucessivamente vocês vão consultar essa tabela quando for necessário.
Aí estão todas as substâncias. Durante as videoaulas eu vou explicar cada uma delas, passo a passo, mas a tabela está aí para facilitar a consulta de vocês. Tá bom? Um forte abraço e até mais.